Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Vamos a uma mensagem. Por que o Evangelho é rejeitado? Sim, o Evangelho é rejeitado. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com todas as suas maravilhas, ele é rejeitado pela sociedade ou não? Ele é rejeitado. Nós cristãos adoramos, nós somos gratos a Deus por essas revelações, por esses ensinamentos, mas muita gente não quer saber do Evangelho. Não quer saber e ainda luta contra ele. Luta negando ou deturpando, ou então adotando parcialmente aquilo segundo os seus critérios, como se o homem pudesse ter algum, digamos, critério lícito, não louco, para dizer o que deve tirar ou não do Evangelho. Mas o Evangelho é rejeitado sim, tanto que a maioria das pessoas no mundo não é cristã. No nosso país, apesar das dezenas de milhões de pessoas cristãs, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho ainda é rejeitado. Ele é rejeitado por quê? Em primeiro lugar, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não traz sabedoria de homem. Ele traz a sabedoria de Deus para nós. Porque a essência da obra salvadora de Deus em Jesus Cristo foi elaborada desde a eternidade, pela vontade de Deus Pai e pela vontade de Deus Filho, antes mesmo que houvesse um ser humano sobre a face da terra. Então, apesar da participação de homens, o âmago, o cerne de todo o Evangelho é originário no coração, digamos assim, no entendimento de Deus Pai e de Deus Filho. Então, ele traz sabedoria de Deus e não sabedoria de homens. Mas muitos homens, principalmente nos dias atuais, são ávidos por ensinamentos de homens. Pensadores, filósofos, mestres, gurus, ficam à cata de homens e mulheres místicos que lhes possam passar algum ensinamento. São ávidos pelos ensinamentos humanos, mas o Evangelho é rico nos ensinamentos de Deus para nós. Então, ele é rejeitado porque ele não traz sabedoria de homens. Ele traz a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus incomoda muita gente. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, Jesus diz: Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse certamente aceitareis. Chega um indivíduo, diz que tem revelação e profecia, todo mundo acredita. Mas na palavra de Deus, no mais verdadeiro e no mais singelo, muita gente, no caso, reluta a crer. Em segundo lugar, por que muitas pessoas olham para o Evangelho, lê, depois fecha e mesmo rejeita? Porque ele veio trazer dissensão. Mas o Evangelho de Jesus Cristo veio trazer dissensão? Veio. Jesus disse: Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O Evangelho traz a dissensão entre o que é profano e entre o que é santo, entre o que é de acordo com a vontade de Deus e o que é em desacordo com a vontade de Deus. O Evangelho traz dissensão, e isso também incomoda a muitos homens que querem um Evangelho palatável, de fácil digestão e que seja de acordo com o, digamos, coração do homem e não segundo os propósitos superiores de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 12,
no versículo 52, o próprio Jesus diz: porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Tipicamente exclusivista, tipicamente dissensão. Mas Jesus veio trazer a verdade de Deus para nós. E quando a verdade é lançada sobre toda a humanidade, ela causa dissensão. Por isso, muitos querem um evangelho conivente, permissivo e também palatável, mas não querem um evangelho verdadeiro. Em terceiro lugar, no verdadeiro evangelho, Jesus exige regeneração. Não se trata de maquiagem ou modificação, trata-se de regeneração. A regeneração é um processo de reestruturação, mudança de uma estrutura moral, de uma estrutura espiritual, de conduta, de um, digamos, linguajar, não apenas a aprender coisas bonitas, mas a aprender as coisas verdadeiras e submeter o seu espírito e a sua alma e a sua conduta, de um modo geral, à vontade soberana de Deus em Jesus Cristo. Como ele exige regeneração, ele é muitas vezes rejeitado. Eu queria conhecer Deus, mas continuar como eu sou. Isso não é possível. É por isso que ele também é rejeitado. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 21 e 22, diz o apóstolo: se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos, quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, nos traz uma nova instrução, conforme a verdade em Jesus. E essa verdade nos faz como nos despojemos aos procedimentos anteriores, aos conceitos e às condutas anteriores, do velho homem, do homem secular, do homem que não conhece a obra salvadora de Jesus e do homem que quer permanecer em situação pecaminosa. Então, esse evangelho, como exige uma regeneração por parte de Deus Pai e de Deus Filho, muita gente rejeita esse evangelho. Um outro motivo: esse evangelho, ele traz uma nova identidade. Quando o homem ou quando a mulher se submete à vontade de Deus nesse evangelho, aos ensinamentos de Jesus e aos atos soberanos de Jesus em sua vida, ele vai ter que tirar uma nova identidade. Ele não é mais um homem secular, ele não é mais um homem irresponsável, ele não é mais um homem que anda segundo um espírito qualquer, mas segundo o Espírito de Deus especificamente. Então, ele tem um novo compromisso, uma nova identidade, uma nova compreensão de todas as coisas espirituais. Ele tem que manter uma fidelidade com Deus e com a palavra, por isso ele precisa de uma nova identidade. Em Efésios capítulo 2, versículo 19: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem sequer forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, é como se você fosse a um outro país. Para ficar de modo definitivo, você vai ter que tirar uma nova identidade. Não apenas ter um visto, você aprende um novo idioma, novas condutas e uma nova cidadania. Tudo isso te leva a uma nova identidade. Então,
ter uma nova identidade, muita gente não quer, porque muita gente gosta da sua identidade anterior. O que fazer? Outro motivo pelo qual o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é rejeitado, porque Jesus exige compromisso. Sim, compromisso moral, compromisso espiritual, fidelidade ao Evangelho. Muita gente pensa que é apenas disciplina moral e espiritual. Não. Respeito à palavra de Deus. Respeito à obra salvadora de Jesus. Respeito não apenas ao Sermão do Monte, mas respeito ao verdadeiro significado da cruz de redenção. Então, como Jesus exige compromisso, e esse compromisso também se manifesta de outras maneiras, porque nós cristãos temos diversos compromissos para com Deus e para com a sociedade. Como Jesus Cristo exige um novo compromisso, muita gente não quer compromisso, né? Como muita gente não quer trabalhar, como muita gente não quer acordar cedo, como muita gente não quer planejar a sua vida, como muita gente não quer enfrentar um estudo, né? Um estágio muitas vezes não remunerado, como eu fiz na minha juventude várias vezes. Então, não quero. Eles rejeitam, porque esse Jesus Cristo exige compromisso. Pois, se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, ai de nós cristãos, se não anunciarmos o Evangelho. Isso Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Temos outros motivos? Temos. Pelo nosso tempo aqui, eu acho que ainda dá. Outro motivo pelo qual o verdadeiro Evangelho é rejeitado, porque ele exige santidade. Sim, ele exige santidade. Santidade significa separados segundo os critérios estabelecidos nas Escrituras Sagradas pelos profetas, pelos apóstolos e por Jesus Cristo. O Evangelho exige santidade. Jesus Cristo exige santidade. Ninguém vai ser espírito puro andando sobre a terra. E ninguém vai morrer perfeito. Pelo amor de Deus, isso não existe. Nós vamos ser salvos e por justificação, que é outra coisa. Mas Jesus exige santidade. Eu não posso ser um homem cristão e ter condutas e palavras que não sejam condizentes com a minha condição cristã. Jesus exige santidade e muita gente não quer se separar das coisas gostosas e também sedutoras desse mundo. Não quer uma vida cristã. Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que existe em vós. Você vê que é preciso ser santo, é preciso ser separado das coisas profanas, porque a todo momento pode surgir alguém. Me diz uma coisa, por que você é diferente? Por que você não faz as coisas erradas que muita gente faz? Por que a tua disciplina moral, social e espiritual é diferente? Por que você tem a ousadia de pregar o Evangelho? Por que você tem uma direção de vida diferente? Eu preciso explicar. E se não tiver santidade, aí vem o acusador e tira o poder das minhas palavras. Jesus exige santidade e muita gente não quer saber disso.
Também porque Jesus exige fidelidade. Sim, Deus é fiel, Jesus é fiel aos seus servos, aos seus irmãos. E nós temos que ser fiéis também. O Evangelho cria um vínculo nosso com Deus, um vínculo nosso com Jesus, com o Espírito Santo e com a palavra. E isso é uma fidelidade que nos é cobrada. Jesus exige essa fidelidade. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz: por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é o meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Você vê a fidelidade de Paulo, a fidelidade do seu discípulo Timóteo, do jovem pastor Timóteo. Homens fiéis à palavra, a missão de levar o evangelho verdadeiro, regenerador e transformador a diversas igrejas. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele tem fidelidade à vontade de Deus e à palavra de Deus. Ele não cria doutrina de conveniência. Ele é fiel ao que Jesus Cristo, como Senhor e soberano e como mestre, no caso, impôs que ele pregasse a todas as igrejas. Outro motivo, estamos chegando já ao final, porque o Evangelho exige bom testemunho. Muitas vezes nós falamos, discursamos, fazemos palestras, abrimos a Bíblia, levamos uma mensagem, mas tem muita gente que está muito mais interessada no que você anda fazendo do que no que você anda dizendo. E nós cristãos, nós evangelistas principalmente, temos uma prática muito grande disso, tá? Eu, como dirigente de culto nos lares, eu tenho essa experiência. E eu já preguei até no meio da rua. Então, eu sei que tem muita gente que gosta de falar de Jesus. Mas ele gosta mesmo, ele está de olho, como você se veste, quais são os teus gestos, as tuas atitudes, entendeu? Então, para ser cristão, é preciso dar bom testemunho. Perfeito nós não somos e nem seremos jamais, a não ser nas regiões celestiais. Lá a situação é diferente. Aqui, pelo menos um bom testemunho nós precisamos dar. E muita gente, eu preciso fazer isso, mas eu preciso largar os meus hábitos anteriores, o meu linguajar. Você precisa mudar, porque você precisa passar por uma reestruturação. Então, é necessário que você, como homem cristão ou mulher cristã, dê um bom testemunho. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós temos que não nos envergonharmos do nosso testemunho quando falamos de Jesus, da sua obra redentora, quando nós lutamos contra os contradizentes, quando nós defendemos o nosso direito de vivermos o Evangelho da verdade, e não os evangelhos das conveniências, preparados por homens e por espíritos mentirosos. Nós temos o direito de vivermos o verdadeiro evangelho, e nós temos que testemunharmos e não termos vergonha desse testemunho. Mas você, um homem inteligente, é cristão? Você é protestante? Você é Bíblia? Você é crente?
Eu digo sou. Eu sou um profissional de nível superior, sou uma pessoa de uma inteligência mediana, mas eu me regozijo de falar da obra redentora de Jesus. Mas publicamente, assim, para todo mundo ver, exatamente. Você quer que eu tenha vergonha de Jesus? Você quer que eu tenha vergonha do Evangelho? Muita gente não tem vergonha das pessoas que andam ao seu lado, mas muita gente não fala de Jesus porque tem vergonha. Então, o Evangelho exige testemunho. E nós temos que dar esse testemunho com alegria e com regozijo. E em último lugar, Jesus exige reciprocidade. Também outra coisa que dificulta que o Evangelho seja aceito e compreendido por muita gente. Reciprocidade. Se Jesus deu a sua vida por nós, e além disso trouxe os seus ensinamentos, nós temos que corresponder a todo esse amor, a todo esse cuidado de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. E no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele fala muito bem disso. Vós não me escolhestes a mim. Palavra de Jesus. Isso é bom para nós cristãos e para todas as doutrinas. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Então, exige reciprocidade também. Devido a essas, e eu citei aqui algumas só, devido a essas necessidades de regeneração, transformação, testemunho, nova identidade, novo linguajar, nova conduta, novo proceder, novo discernir, muita gente rejeita o Evangelho e ainda fica culpando os cristãos ou fica culpando as Escrituras Sagradas como subterfúgio fútil e pueril para fugir a uma responsabilidade perante Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos viver, vamos aceitar o Evangelho em nosso entendimento, porque é a oferta de Deus para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo.